Oi, gente, graças e paz, tudo bem? E aí, vamos para o nosso capítulo 12 de Apocalipse? Apocalipse Now, capítulo 12, né? O nosso capítulo de hoje. Chegamos à metade, né? Aliás, ultrapassamos a metade do nosso estudo, né? Poderoso demais isso. E que bom que você está aí com a gente, que você vai, em nome de Jesus, até o final. Amém? Muito obrigado pelos feedbacks que eu tenho recebido, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelas perguntas, né, pelas contribuições e que você continue fazendo. Né? Você tem meu WhatsApp aí, se não tiver, é fácil conseguir. Pode mandar mensagem também lá pelo Instagram, né? @Rafa Guarnier. É, fica à vontade, irmãos, pode perguntar, a gente está aqui para tentar responder, né? Se nós não soubermos, a gente tem vários universitários aí para buscar auxílio, buscar ajuda, para aprendermos também, né? Porque aqui, como eu falo para vocês sempre, ninguém aqui é o conhecedor, o detentor da verdade, né? É o estudo acerca daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos, né? E logicamente que nós temos base aí, o Atmani, né? O próprio pastor Eduardo Reis, né? Que é o nosso mestre, e uma série de outros conteúdos e bibliografias, né? Que a gente pode depois compartilhar com vocês. Amém? Mas, logicamente que a gente não está aqui fechado, né, a outros tipos de conhecimentos, certo? O debate é sempre aberto e é isso que enriquece, é isso que faz com que a gente progrida, né, no conhecimento da palavra. E esse é o nosso objetivo. Irmão, se durante essa série eu conseguir fazer com que você abra sua Bíblia, estude e se relacione com ela, o objetivo já foi atingido. Amém? E que bom que vocês têm sido abençoados por algumas revelações e pelo entendimento desse livro tão poderoso que o próprio Senhor Jesus já tinha falado, né? Que, né, o próprio Deus já tinha falado que esse livro seria entendido de uma maneira gradativa, de uma maneira gradual, e quanto mais fim nós tivéssemos quanto mais próximos nós estivéssemos do final dos tempos, maior seria o entendimento acerca desse livro. E é por isso que hoje nós entendemos esse livro, coisa que há algumas décadas atrás isso não era possível. Né? E eu fico muito empolgado com isso, fico emocionado até porque nós verdadeiramente fazemos parte, né, de uma geração, né, que talvez não verá a morte. Né? Rafael, isso é uma previsão? Não, irmãos. Já falei para vocês isso. Né? A hora nem o filho sabe. Quem sou eu para tentar falar qual é a hora da volta dele, né, de Cristo? Mas, como eu conversei com vocês já, eu não creio que desse milênio nós passaremos. Né? Porque são 4.000 anos de Adão até Cristo e de Cristo até nós. Nós temos 2.000 e poucos anos aí, 2.020 anos, né? Salvo algumas alterações do calendário judeu, que é o calendário que nós deveríamos seguir, inclusive para esse estudo, tá? Porque os nossos olhos têm que estar em Jerusalém, ligados nos acontecimentos daquele lugar. Né? Então você tem 4.000 anos de Adão até Cristo, você tem mais 2.020 anos, né, de Cristo até nós. Então a gente está no início do último milênio. Não vai passar. Eu não sei qual é a data e estaria até cometendo aqui um pecado, né? Talvez um pecado se eu falasse para vocês aqui uma data. Né? Não necessariamente um pecado, mas estaria indo contra a palavra de Deus, que não deixa de ser, de certo modo, um pecado. Né? Mas nós já conversamos sobre o número 7 aqui, e o 7 para Deus é uma completude. Então, 7.000 anos. Né? E quando nós olhamos as coisas que têm acontecido, o princípio das dores, né? De Mateus lá 24 e 25, Mateus 24 e 25 nós já estudamos, né? Fala do princípio das dores e da grande tribulação. Quando você observa tudo isso, você tem certeza que o fim está muito próximo. Uma data, uma hora, né, um dia preciso, eu não sei te informar. E quem disser tá mentindo para você. Mas uma coisa é certa, que ele está voltando, irmãos. Amém? Talvez não seja a nossa geração,
talvez não seja a geração dos nossos filhos que vai presenciar tudo isso que nós estamos estudando aqui, mas talvez, né, não sei, não adianta ficar aqui fazendo projeções, né, mas no meu modo de ver, esse milênio que estamos vivendo é o último milênio da humanidade na Terra como nós temos hoje, ok? Esse coronga vírus aí é só o início daquilo que nós chamamos, né, é, das dores, né, o princípio das dores, ok? Mas vamos lá no nosso capítulo 12, sem mais comentários extras. Eu sei que esses comentários também enriquecem muito a aula, né, mas o nosso foco aqui tem que ser hoje o capítulo 12, que é um capítulo lindo, um capítulo poderoso, um capítulo cheio de revelações, e eu espero que você seja mais uma vez abençoado por esse estudo, amém? Não esqueça de dar o seu inscrever-se aí no canal. Tem alguma extremidade aí, tem um pontinho aí para você clicar e já se inscrever, né, diretamente. Compartilha também esse vídeo, né, e para que ele possa chegar a muitas pessoas. Quem sabe na nossa era de hoje, quem sabe na grande tribulação, né, parte da igreja que ficar vai estar sendo abençoada por esses estudos também, entendendo aquilo que está acontecendo. Já pensou, irmãos, uma pessoa que está vivendo a grande tribulação, vendo um vídeo desse e conseguindo ter luz acerca daquilo que está acontecendo, né? Hoje, para nós, a gente está estudando de algo que, né, estamos vivendo, coisas atuais, né, o princípio das dores, mas estamos estudando na grande tribulação, que é algo que vai acontecer ainda, vai começar. Agora imagina se nós, né, nós não estaremos, né, seremos raptados, né, para o trono de Deus, mas imagina se nós estivéssemos vivendo a grande tribulação e tendo a oportunidade de fazer esse estudo, como nós beberíamos, né, desse estudo, né? Nós beberíamos para entender tudo o que está acontecendo. E eu fico muito assim grato ao Senhor por ter dado essa estratégia de gravar esses vídeos, né? Porque foi algo que eu orei ao Senhor, eu pedi, né, onde nós vamos estudar agora, né? Qual série eu vou lançar lá para o pessoal, para o nosso estudo. E eu fui direcionado ao Apocalipse e estudar capítulo por capítulo, versículo por versículo, e algo assim, irmãos, que tem mudado a minha vida, e eu espero que tenha mudado a sua vida também, esteja mudando a sua vida. Amém? E vamos lá. Capítulo 12 do nosso livro maravilhoso de Apocalipse, né? Do nosso teólogo João, né? Capítulo 12. Lembrando, irmãos, que, né, a gente tem aqui a visão de uma mulher, né, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com 12 estrelas, né, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa ideia, a gente tem uma ideia muito parecida, para não dizer igual, lá em Gênesis 37, versículos 9 e 10. Né, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, só vou deixar aí o versículo para vocês, mas lembra do sonho de José? Então, quando José sonha, ele fala exatamente isso. Eu tive um sonho, né? O sol, a lua e 12 estrelas. O sol, a lua e 11 estrelas, né? No caso que ele fala lá. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ele é a 12ª estrela, né? Ele é o filho. Ele é um dos filhos, ele é a 12ª estrela. Quando Jacó, no versículo 10 desse texto, né, ele vai repreender José, ele fala: que isso, garoto? Tu está sonhando que eu e sua mãe vamos nos curvar e seus irmãos vamos nos curvar a você? José estava falando acerca do tempo que eles foram para o Egito, né, em busca de comida, uma vez que a fome tinha assolado, né, a terra ali de Jacó. Perceba uma coisa aqui. Naquele momento o sonho de Jacó fazia sentido, mas se você for transportado para essa passagem aqui, Apocalipse 12, verso 1, você vai ter que observar algumas diferenças. Vou ler o versículo 1 para você entender, olha só. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, né, vestida do sol, perdão, não é de sol, é vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher aqui, irmãos, anota, a mulher é a igreja. Desde Adão até nós.
essa mulher representa todo o povo de Deus durante todo esse período. Ah, Rafael, mas eu já ouvi que essa mulher é Maria, mãe de Jesus, e que Jesus é o filho varão. Em uma interpretação, vamos dizer assim, fraca, você pode considerar isso. Mas eu quero te levar hoje a um outro nível de interpretação. E eu vou te mostrar os textos, como a gente sempre faz, amém? Então, viu-se um grande sinal do sol, no céu, perdão, uma mulher. E aí essa mulher é a igreja. Anota isso, a mulher é a igreja. Toda a igreja, desde Adão até nós. Ok? Os dias de hoje, a igreja de hoje. Esse sol aí, o sol é a força, né? A lua ela só consegue refletir o sol, a luz do sol. Né? Apesar de nós sabermos, abro parênteses aqui, tem gente que acha que a lua, né, é mais importante que o sol, né? Porque a lua ilumina de noite e o sol, para quê, né? Se já tem luz de dia. Fecha parênteses, é só uma brincadeira, só para a gente descontrair. Bom, então esse sol aqui para nós, ele representa vestida de sol e vestida de Cristo, vestida da nova aliança, vestida do novo período, né, do pós-ressurreição de Cristo, do pós-crucificação-ressurreição. É um novo período que nós chamamos de nova aliança. E a lua é a antiga aliança, é a lei de Moisés, é a sombra. Tudo que é real tem uma sombra. Você é real, você tem uma sombra. A realidade da nova aliança tinha uma sombra, que era a antiga aliança. Ok? E as estrelas aí, né, na coroa. As estrelas na coroa representam o quê? Os patriarcas, né, o interior dessas estrelas representa os patriarcas. E o exterior representa os apóstolos. Nós fazemos parte, o Brasil é muito avesso a essa questão da Igreja Apostólica, porque houve muitas distorções durante o caminho nessa questão de apostolado, discipulado, né? As pessoas, o brasileiro em si, ele tem uma grande dificuldade com essa questão de autoridade. Né? Talvez isso seja um dos reflexos da forma que o nosso país está hoje. Entender que as autoridades são instituídas por Deus, você gostando ou não, você querendo ou não. Né? Essas autoridades são instituídas por Deus. Não importa o período que você esteja pensando, né? Se é o período de autoridade atual ou anterior ao que nós temos aqui no Brasil. Eles foram instituídos por Deus. Cabe à igreja, concordando ou não, orar. O papel da igreja é orar. Amém? Por essas autoridades. E nós temos uma dificuldade muito grande. Se não nos agrada, nós não oramos. Certo? Fecha parênteses novamente aí, gente. Não quero sair do nosso tema. Então você tem aí, nesse versículo 1, já revelações poderosas. Né? Porque você tem aí, no Antigo Testamento é a sombra. Né? A sombra das coisas futuras. O Novo Testamento é a era da nova aliança. Que nós vivemos, essa aliança. O lado interior você tem os patriarcas e o lado exterior você tem os profetas. Certo? Então veja, essas estrelas representam uma igreja apostólica, como eu falei. E apesar de toda a dificuldade que nós temos, né, a igreja ela foi instituída de uma maneira apostólica. É só você ler lá Atos, ok? Tudo bem nesse versículo 1? Você compreendeu? Ótimo. Versículo 2. E estava grávida. Ela estava grávida de quê? Ela não estava grávida de Jesus. Ela estava grávida do filho varão. Ela estava grávida do filho varão. Eu vou te mostrar isso. Tá? Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Esse gritava aí com ânsias de dar à luz, né? Esse gritava é a mesma coisa que orava, né? Clamava. E essa ânsia de dar à luz, né, quer dizer do sofrimento que o povo de Deus passou e passa até hoje. O sofrimento, todo o sofrimento, né, em todas as eras, né, o povo de Deus sofrendo. Né, e houve muito sofrimento, irmãos, creia nisso. Talvez nós fazemos parte de uma era da igreja que a gente não sofre.
A gente fala, né, de um monte de coisa aí, que a igreja é perseguida, coisa e tal. A igreja é perseguida em muitos lugares do mundo. No Brasil, a gente vive numa tranquilidade que vocês não têm ideia, irmãos. Mas tem muita gente sofrendo aí pelo Evangelho. Tem muita gente sofrendo para falar do reino, para clamar pela volta de Jesus. Porque toda vez que você prega o reino, você está acelerando a volta do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse versículo 2, né, ela está grávida do filho varão. Quem é esse filho varão? Esse filho varão é a parte mais forte da igreja. Esse filho varão é a parte mais forte da igreja. E ela gritava, né, com dores de parto, né, com dores ali, né? Rafael, mas como é que a gente pode dizer, né, que essa ânsia de parto, né, está relacionada ao sofrimento? Vamos ler alguns textos? Sei que você ama, né, essa parte. Abre lá sua Bíblia em Isaías 26. Eu vou abrir a minha aqui, tá? Isaías 26. Isaías 26, versículo 17 e 18. Vou fazer a leitura para te facilitar e para você entender também. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Né? Miqueias 4, abre lá, Miqueias 4, versículo 9. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu seu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como a dor da que está de parto? Miqueias 5:3, pula aí um capítulo aí. Miqueias 5, verso 3. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Olha que poderoso. Os entregará até o tempo. Olha como é que está remetendo lá o capítulo 12, hein? Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, né? Mais alguns textos aí, né, que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Vamos, só para a gente ganhar tempo, eu vou ler o 3 também e daqui a pouco a gente lê mais alguns textos, né? Versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, né, Satanás, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Vamos entender? Esse versículo aqui é um pouco mais complicado, né? Primeira coisa que eu quero destacar aqui é esse grande dragão vermelho. Interessante, né, irmãos, que em Gênesis 3 ele aparece pequenininho, né? Ele aparece como uma serpente. Ele aparece pequeno, né, Gênesis 3. Agora, quando você vai aqui em Apocalipse 12, você já vai ver um grande dragão vermelho, né? Um grande dragão vermelho, né, imponente, né? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Olha só, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o seguinte: se você for em Apocalipse 13, versículo 1, olha lá, 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Então, você já está vendo aí quem é esse grande dragão, é a besta, certo? É o anticristo, é Satanás. Na grande tribulação não vai haver diferença entre um e outro, não vai haver diferença, né, entre... vocês precisam entender isso, né? Assim como Cristo é Deus encarnado, né? Cristo é Deus encarnado, a gente vai ter aí o Satanás incorporado, né,
corporificado na besta, no anticristo. Certo? Não vai ter diferença. Esses 7 diademas são os 7 Césares de Roma. 7 Césares de Roma. Cada um se achava uma divindade, lembra? Lá das aulas de história. Cada um se achava uma divindade, né? E quem ia contrário essa ideia de que César era uma divindade acabava onde? Sendo jogado aos leões. Certo? Cada César foi um tipo de Satanás ali. Cada César foi um tipo de Satanás. Certo? Esse vermelho desse dragão aí representa o sangue. Né? Abre sua Bíblia lá em João. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler isso daí? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, perdão. 30 não, 44. Evangelho de João 8, 34. Olha lá. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Li o 34, né? Falei 44, li o 34. 44. Tem algum mistério desse 34 aí, irmão. 44. João 8, 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O pai diabo aqui, né? De satisfazer o desejo dele, do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Né? Então é exatamente aqui, né, essa crueldade, né, esse vermelho aqui que vai estar sendo um modo de perseguição da igreja, né? Vai estar relacionado aqui a questão dos seguidores de Satanás, né? Esse grande dragão vermelho. Vamos ler mais alguns textos, só para a gente poder partir para o versículo 4. Jeremias 6. Abre lá em Jeremias. Jeremias 6. Jeremias 6, 24. Jeremias 6, 24. Olha lá. Ouvimos a sua fama, afrouxaram-se as nossas mãos, angústia nos tomou e dores como a de parturiente. Mais uma vez relacionada aí a questão das dores da parturiente em relação à angústia, né? Em relação à angústia. Outro texto, Jeremias 13, 21. Jeremias 13, 21. Que dirás quando ele te castigar, porque os ensinaste a serem capitães e chefes sobre ti? Porventura não te tomarás as dores como a mulher que está de parto? Muitas dores, né? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Olha lá. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós? Não precisa nem mais relacionar nada nessa questão das dores aí, a momentos de aflição, né, momentos de ânsia, né, e como nós falamos, né, esse gritava aí do versículo 2 está relacionado à questão do clamor dessa mulher, né, que é a igreja, okay? Que é a igreja, certo? Versículo 3, então já identificamos aí o grande dragão vermelho, falamos da questão do vermelho, segundo subjugar, né, os crentes não vencedores que vão sofrer aí durante a grande tribulação, né, vão ter que se esconder para serem sustentados durante um período, e a gente vai falar disso daqui a pouco, né, e alguns que são vencedores aí, mas na hora do rapto não foram por N motivos, né, por alguns motivos, por exemplo, a pessoa é vencedora, mas na hora do rapto ela está cometendo algum tipo de pecado, de coisas que não deveria estar cometendo, ela vai ficar, né? E ela vai se tornar
assim que ela perder a cabeça por não aceitar a marca da besta, aí ela volta, né, ao convívio lá com os vencedores no trono. Certo? Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E esse versículo aqui que leva as pessoas a acreditarem que o dragão estava atrás de Cristo aqui. Né? Porque, olha lá, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui são os anjos, né? Vocês sabem, puxa uma seta aí nas estrelas do céu, coloca aí anjos, certo? E lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E essa estrela do céu aí, geralmente, né, como eu já falei para vocês, anjos, né, aparecem muito como estrela. Só vou dar o texto para vocês, depois vocês façam a leitura aí, tá? Jó 38:7, você pode ver isso aí, né? E Apocalipse 13, tá aqui do lado, eu vou ler. 14, Apocalipse 13. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Apocalipse 13, versículos 13, deixa eu ver. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta. Não é isso que eu quero ler, não. Fica só com Jó mesmo, 38:7. Ok? Bom, verso 5. Vamos explicar o verso 4 com o verso 5, tá bom? Porque aqui agora no verso 5 ela vai dar a luz. Olha lá. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. É aí que a pessoa fala assim, tá vendo? É Cristo. Só que é aí que eu vou te mostrar agora que não é Cristo. Deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Então quem é esse filho da mulher? Quem vai reger todas as nações com vara de ferro, certo? Quem é? É a igreja vencedora. Sou eu, é você. A igreja está gerando os filhos varões. A igreja está gerando os filhos varões. Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 2, 26, 27, que eu vou te mostrar. Apocalipse 2, 26 e 27. Olha lá, é a promessa, né? E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. 27. E com vara de ferro, marca isso. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas, né? Com vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. Irmãos, prepare-se para reger as nações com vara de ferro. Nós, os vencedores, vamos reger as nações com vara de ferro com Cristo. Amém? E ainda no 5 de Apocalipse 12, né, eles estão sendo aí arrebatados. O seu filho foi arrebatado para Deus, para o trono. Então aqui está falando dos vencedores, o filho que foi arrebatado para o trono. Perceba, ele não está sendo arrebatado para as nuvens. A igreja que foi arrebatada para as nuvens vai ser a igreja do final da grande tribulação. Agora, o filho varão vai ser arrebatado para Deus, para o seu trono. Abra sua Bíblia lá em Atos 8. Atos dos Apóstolos. Capítulo 8. Versículo 39. Atos dos Apóstolos 8, 39. Olha lá. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho.
Vou ler de novo. Ficou ruim a leitura, né? Como eu falo para vocês, a leitura é 50% do entendimento do texto. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E, jubiloso, continuou o seu caminho. Né? Aí está falando desse arrebatamento rápido, né? Pum! Ué, cadê? Sumiu. É o que vai acontecer com a igreja vencedora. Eles vão sumir. Ué, cadê? Sumiu, ninguém está vendo mais. Quando eu sumir, irmão, fica ligado, que quando eu sumir, vai começar a grande tribulação. Está inaugurando. Amém? Está inaugurando. Tô brincando, lógico, eu espero que você suma também. Né? Apocalipse 13. Apocalipse não, perdão. Atos 13. Vamos ler mais um texto aí. Atos 13, versículo 33, versículos 33 e 34. Atos 13, versículo 33. Atos 13, versículo 33 e 34. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho, és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Né? Mais um texto aí para vocês. Tem outro, 2 Coríntios 12, 2. Esse eu não vou ler não, depois você faz a leitura, só para a gente ganhar tempo, ok? 2 Coríntios 12, 2. Depois você pode fazer a leitura lá, para a gente poder partir para os próximos versículos, ok? Então, versículo... Ainda no 5, eu quero te dar outras referências aqui, né? Para você entender essa questão de vencedores e do restante de uma vez por todas e não ter mais dúvida sobre isso, ok? Antes de a gente passar para vocês, eu preciso te dar essas referências. Tá? Então os vencedores eles vão ser arrebatados para Deus, para o seu trono. Isso vai ser antes da grande tribulação. E o restante da igreja vai ficar para o final da grande tribulação. E não vão ser arrebatados para o trono, vão ser arrebatados para as nuvens, vão ser arrebatados nos ares. Ok? Onde você pode ver isso daí? 1 Tessalonicenses 4,17. Está se referindo ao fim da grande tribulação, quando eles vão ser arrebatados nas nuvens. Né? O filho varão, ele não vai ser arrebatado para as nuvens, ele vai ser arrebatado para o trono. Tá? Então, anota outro texto aí. 1 Coríntios 15, 52, também está falando do arrebatamento para as nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16, né, o versículo anterior, também está falando das nuvens. E Apocalipse 11, versículo 15. Né? Apocalipse 11, deixa eu só conferir aqui, 11, 15. Não, o capítulo 11 como um todo, né? Você pode ver aí, nós já lemos, já estudamos na aula passada, né? Vai ser o toque da trombeta, e ao toque da trombeta sétima você vai ter o arrebatamento, né? Porque, lembra que eu falei? As pessoas não vão sofrer o toque da sétima trombeta, porque no toque da sétima trombeta vão ser liberadas taças da ira. E Romanos 5,9 diz que nós, ainda que não sejamos vencedores, nós não podemos sofrer a ira de Deus, uma vez que nós reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, né? Nosso suficiente Salvador. Nós não podemos sofrer mais a ira, porque se eu sofro a ira foi levada, né? A ira de Deus, a ira que estava sobre nós, né? Foi anulada na cruz do Calvário. Não por nós, por Cristo, ok? Nós não somos merecedores, ok? Então, pegou a diferença? Não tenha mais dúvida nisso não, ok? Isso não é... As pessoas ficam chateadas comigo às vezes quando eu falo disso, mas isso não é mais discutido em escolas, né, teológicas, porque isso já foi entendido, e é bíblico, e está aqui, a gente está dando as referências para vocês. Né? Então, quem vem decapitado, os vencedores, né, decapitados na grande tribulação, são chamados de vencedores tardios. Para você entender isso melhor, é só você ver lá aquela parábola dos trabalhadores. Né? Alguns trabalhadores trabalharam o dia inteiro e receberam o mesmo salário daqueles que trabalharam nos últimos momentos do dia.
Aí o povo foi reclamar, né, com o senhor, com o dono da vinha lá, não lembro agora onde estavam trabalhando, mas é só você ver essa parábola dos trabalhadores, né, parábola dos trabalhadores. Aquele que trabalhou o dia inteiro ganhou o mesmo salário daqueles que trabalharam na última hora. Aí vai ter gente que vai reclamar, né? Vai dizer, pô, fui fiel a minha vida inteira, estou aqui, né? E ele lá perdeu a cabeça na grande tribulação e vai ser considerado vencedor também? Vai. Certo? Então estamos no verso 6, podemos? Olha a misericórdia do Senhor aí, agora no verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, ou seja, 1260 dias, 3 anos e meio, 42 meses, né, que é o período que o negócio vai esquentar na grande tribulação. Né? Porque, lembra que eu falei? São 7 anos, 3 anos e meio de uma falsa paz, que todo mundo vai ficar feliz da vida, né, vai chamar o cara de Cristo, que é maravilhoso, que acabou com os problemas da economia, né, viva o comunismo, né, viva a distribuição de renda, tirou dos ricos para dar para os pobres e tudo mais, e 3 anos e meio, e quando o acordo for quebrado, irmãos, quando os judeus forem dar os seus dízimos e as suas ofertas no templo e Satanás estiver corporificado nele e não puder aceitar os dízimos, os judeus vão despertar e vão falar, opa, peraí, é o anticristo. Aí, como dizem alguns amigos, né, a tampa da chaleira vai voar, né, de tão quente que vai ficar fervendo, né? Mas nosso Deus é tão misericordioso que tem um lugar preparado, onde ele vai sustentar durante 1260 dias, que é justamente esses 3 anos e meio finais, que o negócio vai esquentar, né, o restante da igreja. Ele vai sustentar ainda esses crentes aqui, ok? Então, é a mesma ideia, não sei se vocês já pegaram, né? Mas perceba, sai do Egito, né? E antes de entrar em Canaã, tem o deserto. Ou seja, você sai do Egito, você saiu do mundo. Mas para alguns, antes de entrar na eternidade, aliás, né, só vai diferenciar porque alguns vão estar vivendo na Terra nesse período antes da eternidade, que nada mais é do que o milênio. Então você sai do mundo, você saiu, né, do Egito. E você está rumo a Canaã, você está rumo à sua Nova Jerusalém, né, que é a cidade que está lá na parousia, que me perguntaram até, eu esqueci, né, de responder. A parousia é quando a cidade fica suspensa no céu. É a parousia da Nova Jerusalém. Essa cidade, depois de 1000 anos, vai descer para a terra. Mas esses 1000 anos são considerados o período do deserto do povo. E aí eles vão chegar em Canaã no final desses 1000 anos, no final do milênio. Né? Certo? Versículo 7, podemos? Versículo 7. Houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Né? Aqui, olha a diferença. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Ou seja, você vê que tem 2 exércitos aí batalhando, né? O exército está com Miguel e o exército está com o dragão, que é o exército dos anjos caídos. Certo? Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Então Satanás está perdendo território. Porque como eu falei para vocês, né? Hoje ele vive nas regiões celestiais, mas ele vai ser jogado no céu, das regiões celestiais para a terra, devido a essa guerra aqui, essa batalha. E sabe quem vai batalhar? Sabe quem vai batalhar aqui junto? Nós, os vencedores. Nós, os vencedores, vamos no rapto, vamos botar ele para fora, que a gente já está acostumado a batalhar contra ele. Ok? Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar no céu se achou. Ou seja, perdeu território no céu, não tem mais. Só pode agir agora na terra. Versículo, isso aqui tudo que eu estou dizendo vai acontecer no toque da 5ª trombeta. É o toque da 5ª trombeta isso aqui. Tá? Versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, né? Foi expulso, chamado diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, né? Foi lançado na terra. Né? Se você for lá em 1 Tessalonicenses 4,15, você vai ter ideia desses versículos 7, 8 e 9 aí melhor, tá? Mas deixa eu correr.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, ok? Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, né, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Ele é o acusador, ele fica nos acusando diante do trono. Você sabia disso? Né, ele fica nos acusando lá diante de Deus. Jó 1:9 vai falar disso, né? E Zacarias 3:1-2 também vai falar disso. Você pode ler aí, ok? Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, ok? Então, ó, versículo 10, a gente tem que... Presta atenção, irmãos. Ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do vosso Deus. Né? Então você precisa pregar o reino, porque quando você prega o reino, né, você está acelerando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que nós estamos fazendo aqui é pregar o reino. É pregar o reino. Então nós estamos acelerando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então o acusador foi derrubado, né? E versículo 11, olha o versículo 11. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Né? Essa palavra do seu testemunho é a palavra que testifica que o diabo, né, ele já foi julgado. Toda vez que ele estiver te afrontando, irmãos, lembra ele: Satanás, você já foi julgado. Você já foi julgado. Lembra ele disso. Não receba afronta de Satanás, não. Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Amém? E não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está falando do martírio, né? Dos vencedores, tá? Não amaram a sua vida até a morte. Ok? Quando ele fala que não amaram a sua vida, está falando da vida da alma. Né? Em algumas traduções até vai falar disso aí. Vida da alma. Não amaram a sua vida até a morte, a vida da alma. Versículo 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que nele habitais. Olha isso. Quem está no céu vai ficar alegre. Mas olha aqui, ó. Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Qual o pouco tempo que ele tem? 3 anos e meio, 1260 dias ou 42 meses, né? É quando eu disse para vocês aqui que ele vai entrar na besta, ele vai entrar no anticristo, filho. E aí que a chapa da chaleira vai voar, né? A tampa da chaleira, aliás, vai voar. Certo? Então ele está, agora perceba, ele está limitado à terra, porque ele perdeu, ele não vai mais poder voltar para o céu, para as regiões celestiais, e ele vai caçar todo mundo agora na terra, durante esses 3 anos e meio. Mas a igreja, aqueles que conseguirem chegar ao lugar em que o Senhor vai estar guardando ali, os alimentando, né, eles vão ser preservados desse ataque aqui, esse último ataque aqui, né, de Satanás. Depois ele vai ser liberado no final do milênio, mas isso aí é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, tá? Ele vai ser liberado depois no final do milênio. Ok? Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. Olha aí, quem é essa mulher? É Cristo. Perseguiu a Cristo. Perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem, né? Então ele vai concentrar todo o ódio na igreja que tiver aqui ainda, que não tiver sido raptada. Todo o ódio dele vai estar concentrado no povo de Deus. Tá? Verso 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Né? 2 asas de grande águia. Verso 14. Né? Depois eu vou dar uns destaques para vocês aqui que eu anotei, só desses versículos que eu estou lendo mais rápido. Tá bom? Mas verso 14. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade do tempo, né, fora da vista da serpente, que são os 3 anos e meio que eu falei para vocês aí, né, finais da grande tribulação. Versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, né, para que pela corrente a fizesse arrebatar.
Vou ler de novo, versículo 15. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Vamos entender essa parte aqui do arrebatar? Abre lá em Números, a sua Bíblia, abre em Números 16. Abre lá em Números. Números 16. Números 16. Deixa eu ver o versículo. Números 16, versículo 31. Vamos lá comigo. Números 16, verso 31. Olha lá. Deixa eu abrir aqui, vai ficar melhor. Números 16, versículos 31 ao 33. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e a estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a todos os seus bens. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. Né? Olha então o versículo 16, gente. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara, né, da sua boca. A terra vai ajudar, porque, como nós acabamos de ler no versículo 15, né, ele vai através da água de um rio, né, para que a corrente a fizesse arrebatar. Só que olha o que acontece no 16. A terra ajudou a mulher. Assim como a terra tragou lá em Números 16, né, lá aqueles que se rebelaram, né, ali contra Moisés, a terra vai tragar também aqui essas águas, né, ajudando, vai tragar o rio ajudando a mulher, ajudando a igreja. Ok? Verso 17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente, ou seja, aos que ficaram. A mulher vai fazer guerra contra os que ficaram. Ah, meu Deus do céu, não é possível que tem gente que não consegue entender isso. Né? Tem gente que quer ficar aí de qualquer maneira, irmãos. Você pode ficar, não tem problema nenhum. Agora não quero que eu fique também. Se porventura eu ficar, eu estou pronto para passar também. Estou pronto para perder minha cabeça. Mas você não vai negar Cristo. Amém? Nem eu vou negar. 17, fechando. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Né? Ou seja, os remanescentes vão estar guardando o testemunho de Deus, né? Vão estar guardando os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí está, logicamente, também falando de Israel, né? Também que guardam os mandamentos de Deus, certo? Mandamentos de Deus, quem guarda? Israel. Testemunho de Jesus Cristo, quem guarda? A igreja, né? Nós, né? A igreja lá de Mateus 15, né? A mulher Ciro-Fenícia, né? Que abriu a porta para que nós pudéssemos ser salvos, certo? Algumas Bíblias têm um versículo 18, né? Nesse caso aí de Apocalipse 12, o certo é parar no 17. Mas algumas Bíblias têm o versículo 18. Ela puxa parte do versículo 1 do capítulo 13 para cá. E aí, versículo 18. A NVI, por exemplo, tem o versículo 18, né? Que diz assim: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Né? Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. O correto é parar no 17, tá, gente? Mas se a tua Bíblia tem 18 aí, isso também não vai te trazer muitos problemas, não. Fica tranquilo. Não tem... Ah, minha Bíblia é ruim, então. Não é ruim, não. Algumas Bíblias é o que aconteceu, o que eu estou explicando para vocês. O tradutor puxou o versículo 1 do capítulo 13 para esse final do capítulo 12. Não tem problema nenhum, tá? Mas o correto é parar no 17. Só quero fazer uns destaques aqui, né, de alguns versículos que eu passei muito rápido, ok? No versículo 11, né, eles venceram pelo sangue do Cordeiro,
né, vai falar do filho varão. Né? No rapto, que eu já falei para vocês, vai ter, né, vencedor que vai ficar. Tá? Mas ele não vai se esconder da besta, ele não se esconde da besta. Né? E ele vai para o trono depois, porque ele vai perder a sua cabeça. Ele vai perder a sua cabeça porque ele não vai negar. Tá? Os escondidos, eles vão ser alimentados. Esses que vão ficar escondidos sendo alimentados por Deus, eles vão até o final do Grande Testamento, até o final da Grande Tribulação. Esses vão ser arrebatados para as nuvens, não vão ser arrebatados para o trono. Tá? E quem responde às acusações que Satanás faz a nós, nesse versículo 11 aí, é o sangue de Jesus. Não somos nós que damos resposta, não. É o sangue. Ok? Só essas coisas que eu queria destacar aí. No versículo 14, quando ele fala aí de asas, né? Asas de grande águia, se você for lá em Êxodo 19, 4, eu vou abrir aqui com vocês. Êxodo 19, verso 4, ele vai falar, ó, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos tirei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. As mesmas asas aqui, amém? As mesmas asas. Deuteronômio 32, 11 e 12 também vai falar, depois você lê lá, ok? Então Deus vai estar livrando aí, né, da perseguição de Faraó. Né? Deus estava livrando o povo, nesse Êxodo 19:4, da perseguição de Faraó. E Deus vai livrar o povo na grande tribulação da perseguição do anticristo. Da mesma maneira que ele livrou o povo da perseguição de Faraó, ele vai livrar o povo da perseguição do anticristo. Ok? No verso 15, né, a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, né, água como um rio. Essa água como um rio, você deve se lembrar que eu falei daquele exército de 200 milhões de cavaleiros, né, porque a água, né, vai secar e eles vão conseguir atravessar, né, eles vão conseguir atravessar de um continente, do continente asiático, né, eles vão conseguir atravessar ali o rio Eufrates, que vai ter secado, 200 milhões de cavaleiros. Tá? É esse rio que está se referindo, ok? Então a água são esses 200 milhões de cavaleiros. Né? E aí é o que nós chamamos que vai acontecer da Batalha do Armagedon, que a gente vai falar mais pra frente. Ok? Então essa água aí são esses 200 milhões de cavaleiros. Lembra que eu falei que pode ser a China? Eu particularmente não acredito, mas tem teorias que dizem que são 200 milhões de cavaleiros chineses, com seus cavalos vermelhos e tudo mais, atravessando lá pelo Eufrates. Eu não acredito, tá? Mas tem teorias que dizem isso. Okay? Versículo 16, só um destaquezinho aqui. Os rebeldes, eles vão descer a sepultura, né? Porque a terra vai ajudar a mulher aí, e assim como nós vimos lá em Números 16, os rebeldes mais uma vez vão atravessar aqui, vão descer a sepultura. Okay? No verso 17, a mulher e sua descendência, e o restante da igreja, como eu já falei, e os judeus, né? Os judeus e os crentes que são considerados, entre aspas, tá, gente? Entre aspas, crentes fracos, ok? E aí no versículo 18, os que tiverem, né, você tem lá no verso 2, capítulo 11, verso 2, 11, esse retrato aí desse dragão aí também em pé na areia do mar. Bom, eu espero que você tenha recebido bastante aí, tenha sido abençoado e que você possa, como eu disse, compartilhar esse ensino, ok? Curte lá o nosso canal, compartilhe para que outras pessoas possam curtir também. Ative as notificações para que todo estudo você possa ser notificado e receber. Amém? Vencemos o capítulo 12, passamos da metade do livro. Talvez no próximo estudo, terça-feira, eu consiga fazer o capítulo 13 e 14. Amém? Capítulos riquíssimos também. Né? Que Deus te guarde, Deus te proteja, que abençoe sua família, sua casa, né? Que esse vírus não te atinja. E se você que está aí está assistindo esse vídeo na grande tribulação, eu espero que você tenha entendido muitas das coisas que estão acontecendo, irmãos. E se mantenha firme, porque você vai alcançar, você também vai fazer parte de um time vencedor se você perder a sua cabeça por não negar o anticristo, por não negar Cristo diante do anticristo, né? Diante do anticristo. E caso você esteja aí guardado por Deus, você também vai ser salvo, vai viver a eternidade com a gente. Amém? Nós chamamos, né? Eu amo vocês, amo cada um
aí que faz parte da nossa igreja. Deus abençoe. Graça e paz. Fiquem com Deus.